As algemas geladas apertavam os pulsos de Camila, enquanto os policiais a arrastavam pela joalheria. Clientes assustados murmurando e apontando. "Eu não sou ela! Vocês estão cometendo um erro!" Seus gritos caíam em ouvidos surdos. Ninguém acreditaria que a balconista de 24 anos, que ganhava apenas R$ 1.500 por mês, pudesse ser confundida com a famosa ladra de joias, conhecida como Diamante Negro, que havia roubado milhões em pedras preciosas dos principais estabelecimentos da cidade. Mas no banco do réu do tribunal, 3 dias depois, Camila não sabia que entre os espectadores estava Rafael Santos, um dos homens mais ricos do país, disfarçado como advogado público, pronto para se infiltrar em sua vida e descobrir a verdade. O que ele não esperava era se apaixonar pela mulher que estava tentando salvar. Mas para entender como Camila chegou a este momento de pesadelo e por que Rafael arriscaria tudo para provar sua inocência, precisamos voltar 4 dias no tempo, quando sua vida ainda era simples e cheia de sonhos modestos. Às vezes acredito que Deus coloca as pessoas certas em nossas vidas exatamente quando precisamos delas. E essa história que vou contar é a prova de que os maiores milagres podem acontecer justamente nos momentos mais desesperadores, quando tudo parece perdido e não há mais esperança no horizonte. Se você acredita que tudo acontece por um propósito divino, deixe um like neste vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas histórias de superação. E nos comentários me conta de qual cidade você está assistindo. Eu adoro saber que nossa mensagem de esperança está chegando a todos os cantos do Brasil. Agora, vocês vão conhecer a vida simples de Camila antes daquele dia fatídico que mudaria tudo. O despertador de Camila tocou às 6 da manhã, como sempre, um som metálico e estridente que cortou o silêncio do pequeno apartamento. Ela estendeu o braço sonolenta e desligou o aparelho, alongando-se na cama estreita que dividia com centenas de sonhos simples e modestos, sentindo cada osso do corpo reclamar das 8 horas que passaria em pé mais tarde. "Mãe, já está acordada?" gritou ela para o quarto ao lado, sua voz ainda rouca de sono, sabendo que Dona Cristina já estava na cozinha preparando o café fraco que tomavam todas as manhãs há 24 anos. "Já, filha, o café está quase pronto", respondeu a voz familiar da mãe, acompanhada pelo chiado reconfortante da chaleira velha na cozinha, aquele som que representava o início de mais um dia de trabalho duro e honesto. Camila levantou devagar, passou a mão no cabelo desalinhado e foi até a pequena cômoda de madeira que herdara da avó, onde guardava seus segredos mais preciosos. Na gaveta de cima, empurrou para o lado algumas roupas íntimas e puxou uma lata de café vazia, que escondia atrás das meias rasgadas, seus dedos tremendo ligeiramente de ansiedade enquanto abria o recipiente. Dentro dele, as notas amarrotadas de 10 e 20 reais misturadas com moedas que havia juntado durante 3 meses inteiros, privando-se de lanches no trabalho, caminhando em vez de pegar ônibus quando podia, economizando cada centavo que sobrava do seu salário minguado de R$ 1.500. Contou com cuidado, pela 3ª vez naquela semana, R$ 342, cada nota e moeda representando uma pequena renúncia, um sacrifício silencioso que fazia com orgulho e amor. "Quase lá", sussurrou para si mesma, imaginando o brilho nos olhos da mãe quando visse o colar de pérolas sintéticas que havia escolhido na vitrine da joalheria do centro 3 meses atrás. No pequeno banheiro que compartilhavam, Camila tomou um banho rápido de água morna, controlando o tempo para não aumentar a conta de luz que já estava apertada naquele mês, esfregando o corpo com um sabonete barato que comprava em promoção no próprio supermercado onde trabalhava. Vestiu o uniforme azul claro que lavava toda noite para estar sempre impecável. Calçou os tênis brancos que mostravam sinais visíveis de desgaste nas laterais e foi para a cozinha, onde o aroma do café misturado com pão torrado criava uma atmosfera reconfortante de lar. "Bom dia, mãe",
disse ela beijando o rosto enrugado de Dona Cristina, notando imediatamente as olheiras escuras sob seus olhos castanhos, marcas inevitáveis de mais uma noite limpando escritórios até altas horas. Bom dia, minha filha. Dormiu bem? Perguntou Dona Cristina, sorrindo apesar do cansaço visível em cada movimento seu, aquelas mãos calejadas ainda firmes ao servir o café. Elas tomaram café juntas em um silêncio confortável, compartilhando pedaços de pão com margarina e uma fatia fina de queijo que Camila havia trazido do supermercado, um dos poucos benefícios práticos do seu emprego. Mãe, sexta-feira vou comprar seu presente de aniversário, anunciou Camila orgulhosa, mal conseguindo conter a ansiedade na voz ao imaginar a reação dela. Filha, você não precisa gastar dinheiro comigo. Eu já sou feliz só de ter você, respondeu Dona Cristina, com lágrimas ameaçando brotar nos olhos, agarrando a mão da filha sobre a mesa pequena e instável. Claro que preciso. A senhora merece o mundo inteiro depois de tudo que fez por mim, insistiu Camila, apertando de volta a mão da mãe, sentindo a firmeza daqueles dedos que haviam segurado vassouras, espanadores e baldes durante décadas inteiras. Às 7h45, Camila beijou a mãe novamente na testa, respirou fundo e saiu de casa para enfrentar mais um dia. Desceu os 4 lances de escada do prédio sem reclamar, mesmo sabendo que o elevador estava quebrado há 6 meses e que o síndico não tinha previsão de conserto, seus pés achando automaticamente os degraus marcados pelo tempo e pelo uso constante. Na rua, caminhou 3 quarteirões até o ponto de ônibus, cumprimentando Dona Maria da padaria e o senhor José da banca de jornais, pequenos rituais que faziam parte da sua rotina há 5 anos, desde que tinha conseguido o emprego no supermercado. O ônibus 217 chegou pontualmente às 8h menos 10, já com metade dos assentos ocupados por trabalhadores como ela, rostos conhecidos do mesmo trajeto diário, pessoas que compartilhavam silenciosamente a luta pela sobrevivência digna na grande cidade. No supermercado Bom Preço, Camila marcou o ponto digital exatamente às 8h, como fazia religiosamente todos os dias, sabendo que qualquer atraso significava desconto no salário. Bom dia, Camila. Chegou de um carregamento grande de produtos de limpeza esta manhã. Pode começar por ali? Perguntou o senhor João, seu supervisor, um homem de 50 anos com barriga proeminente e voz sempre calma, que conhecia todos os funcionários pelo nome e sabia que ela era uma das mais dedicadas. Claro, senhor João. Já vou para lá, respondeu ela prontamente, amarrando o avental e indo em direção ao depósito, onde pilhas de caixas a esperavam para mais uma manhã de trabalho físico intenso. Durante toda a manhã, carregou pacotes de detergente, organizou frascos de desinfetante nas prateleiras, verificou datas de validade com a precisão que havia aprendido nos primeiros meses de trabalho, atendeu clientes com gentileza, mesmo quando eles eram rudes ou impacientes, mantendo sempre um sorriso profissional que escondia o cansaço crescente. No horário do almoço, Camila sentou na pequena sala dos funcionários, aquele espaço apertado com uma mesa e 6 cadeiras onde comia sua marmita todos os dias. Ei, Camila! Chamou Joana, a caixa mais antiga do supermercado, uma mulher de 40 e poucos anos, com cabelos tingidos de loiro e unhas sempre decoradas, que tinha virado amiga ao longo dos anos. Soube que vai ter uma promoção na joalheria Cristal no fim de semana. Até 30% de desconto em semijoias, continuou Joana, piscando com cumplicidade. Os olhos de Camila brilharam imediatamente, o coração acelerando com a possibilidade. Sério? Nossa, isso é perfeito. Com o desconto, o colar vai custar uns R$ 290, calculou ela rapidamente na cabeça, contando mentalmente o dinheiro que tinha mais o salário que receberia na quinta-feira. Filha, você só fala desse presente há 3 meses. Sua mãe tem muita sorte de ter uma filha como você, disse Joana sorrindo, tocando carinhosamente no braço de Camila. Durante toda a tarde, Camila trabalhou com energia renovada, o pensamento no presente da mãe dando-lhe força. Para carregar mais uma caixa, organizar mais uma prateleira, atender mais um cliente exigente. Imaginou detalhadamente o momento em que colocaria o colar nas mãos de Dona Cristina.
Visualizou o sorriso dela, as lágrimas de felicidade, talvez até um abraço apertado como faziam quando ela era criança. Às 6 em ponto, marcou a saída e iniciou o caminho de volta para casa, parando rapidamente na padaria para comprar um pão francês quentinho para o jantar, saudando Dona Maria, que já tinha o pão embrulhado antes mesmo de ela pedir. Para sua mãe, né? Sempre pensando nela, comentou a padeira sorrindo, entregando o pão ainda morno. Sempre, confirmou Camila, guardando o troco no bolso do uniforme. Em casa, Dona Cristina ainda não havia chegado, então Camila preparou o jantar com cuidado. Fez macarrão com sardinha e tempero simples, um dos pratos favoritos da mãe. Tomou um banho relaxante, vestiu uma camisola velha mas confortável e sentou no sofá para assistir à novela das 7, aqueles 60 minutos diários que representavam seu único momento de lazer, mesmo com a televisão antiga que às vezes perdia o sinal. Quando Dona Cristina chegou às 8 da noite, os ombros caídos de exaustão e o rosto marcado pelo dia longo, elas jantaram juntas conversando sobre trabalho, vizinhos, planos para o fim de semana. Mãe, sexta-feira tem promoção na joalheria. Vou comprar aquele colar que te falei, repetiu Camila animada, não conseguindo esconder a felicidade na voz. Você é um anjo, filha, respondeu Dona Cristina, seus olhos brilhando de orgulho e amor. Naquela noite, deitada em sua cama estreita, Camila planejou detalhadamente a sexta-feira. Saída do trabalho às 6, ida ao banco para sacar o salário, caminhada até a joalheria, compra do colar, volta para casa para o jantar especial que prepararia. Não havia espaço na sua imaginação para pensar que em menos de 3 dias sua vida seria virada completamente de cabeça para baixo, que seria acusada de um crime que nem sabia que existia, que seria algemada e humilhada publicamente. Em seus últimos segundos de consciência antes de dormir, apenas sonhava com aquele momento mágico quando colocaria o colar no pescoço da mãe e diria: "Feliz aniversário, mãe. A senhora merece tudo de melhor." Na sexta-feira, Camila saiu do trabalho com o coração leve e os passos apressados, praticamente flutuando pelas ruas do centro, enquanto segurava a bolsa pequena onde guardara todo o dinheiro para comprar o presente tão sonhado. "Até segunda, Sr. João." Despediu-se animada do supervisor, que respondera com um aceno e um sorriso, dizendo: "Vai com Deus, Camila." O banco estava mais cheio que o normal, mas ela esperou pacientemente na fila, os olhos brilhando de antecipação enquanto recebia os R$ 500 do seu salário, contando cada nota como se fossem pétalas de rosas. Na rua misturou o dinheiro novo com as economias que trazia há meses, sentindo o peso gostoso das 8 notas de 53 de 20 na palma da mão, um total de R$ 842, que representavam 3 meses de sacrifícios. A joalheria Cristal estava no final da rua 15 de novembro, um estabelecimento elegante com vitrines brilhantes e porta de vidro espesso, muito diferente das lojas simples que Camila frequentava normalmente. Quando ela empurrou a porta de vidro e entrou, o ambiente climatizado e perfumado a envolveu imediatamente, fazendo-a sentir-se pequena e fora de lugar entre os balcões reluzentes e as vendedoras impecavelmente vestidas. "Boa tarde, posso ajudá-la?" perguntou uma jovem loira de salto alto e maquiagem perfeita, olhando discretamente para o uniforme simples de Camila e a bolsa desgastada que ela carregava. "Vim comprar um colar de pérolas que vi na vitrine." "Soube que está em promoção", respondeu Camila timidamente, seus dedos nervosos apertando a alça da bolsa, enquanto seguia a vendedora até o balcão principal. A mulher mostrou-lhe várias peças, mas Camila sabia exatamente o que queria. Um colar delicado de pérolas sintéticas com fecho dourado que havia admirado durante meses. "Este aqui custa R$ 300 com o desconto", informou a vendedora, retirando a peça do expositor com movimentos cuidadosos. Camila estava prestes a confirmar a compra quando sentiu alguém esbarrar nela por trás. Uma mulher alta de cabelos escuros e óculos escuros que murmurou um pedido de desculpas apressado antes de sumir entre os corredores da loja. Apenas segundos depois,
O alarme anti-furto da joalheria começou a soar estridentemente, fazendo Camila saltar de susto e derrubar sua bolsa no chão, espalhando notas e moedas pela superfície brilhante. "Pare aí, ninguém se mova", gritou um segurança uniformizado, apontando para Camila, que estava abaixada recolhendo seu dinheiro. Ela estava tentando sair com uma joia escondida na bolsa. Camila se levantou confusa, o coração batendo descompassado, enquanto outros clientes paravam para observar a cena. "Eu não peguei nada. Estava apenas aqui para comprar um presente", protestou ela, sua voz trêmula de nervosismo e vergonha. O segurança aproximou-se e começou a vasculhar sua bolsa, puxando carteira, lenços de papel, a lata vazia que usava para guardar dinheiro, alguns doces que trazia para comer no trabalho. "Aqui está!", exclamou ele triunfante, retirando do fundo da bolsa uma pequena caixa preta que Camila jurava nunca ter visto antes. Dentro dela, um brinco de diamante brilhava sob as luzes da loja, uma peça cara demais para os sonhos modestos dela. "Isso não é meu! Alguém deve ter colocado na minha bolsa!", gritou Camila desesperada, olhando ao redor em busca de compreensão, mas encontrando apenas olhares de julgamento e suspeita. Um policial apareceu poucos minutos depois, junto com outro segurança e o gerente da loja, todos falando baixo entre si enquanto observavam Camila como se ela fosse um animal selvagem. "Senhorita, vai ter que vir comigo para prestar depoimentos", disse o policial calmamente, aproximando-se com as algemas já prontas. O mundo começou a girar lentamente ao redor de Camila, enquanto o metal frio se fechava em seus pulsos, o som do clique das algemas ecoando em sua mente como um pesadelo. "Por favor, me escutem. Eu trabalho, tenho família, nunca roubei nada na minha vida", suplicou ela, enquanto era conduzida para fora da loja, sua voz cada vez mais alta e desesperada. Ao passar pela vitrine, viu o reflexo de si mesma. Uma mulher jovem de rosto manchado por lágrimas, cabelos desalinhados, uniforme azul de supermercado amassado, algemada como uma criminosa comum. Os clientes da joalheria sussurravam entre si, apontando e balançando as cabeças em desaprovação, alguns gravando a cena com seus celulares. Na rua, passantes paravam para assistir ao espetáculo, e Camila sentia cada olhar como uma facada em sua dignidade. Na delegacia, o detetive Marcos Rodrigues, um homem de 40 e poucos anos com bigode grisalho e expressão permanentemente cínica, sentou-se diante dela, com uma pasta cheia de documentos. "Então, senhora Santos", começou ele, folheando papéis casualmente, "temos aqui registros de 5 outros furtos similares nos últimos 6 meses, todos envolvendo joias caras e sempre com a mesma técnica. Mulher jovem, aparência simples, que alegava inocência quando pega com os objetos na bolsa." Camila sentiu seu estômago revirar, a realidade da situação finalmente atingindo-a como uma onda gelada. "Mas eu não sou essa pessoa. Não conheço nenhum outro roubo. Trabalho no supermercado Bom Preço há 5 anos, gritou ela, sua voz já rouca de tanto chorar. O detetive apenas sorriu sarcasticamente, mostrando dentes manchados pelo cigarro que fumava constantemente. "Esse é o problema com vocês", disse ele, acendendo outro cigarro apesar da placa de proibição na parede. "Sempre tem uma história pronta. Sempre são inocentes." Camila passou a primeira noite em uma cela superlotada, dividindo o espaço com outras 15 mulheres em um ambiente que fedia a suor e desespero. "Olha só, mais uma inocente", zombou uma detenta com braços tatuados e olhar duro, provocando risos nas outras prisioneiras. "Eu juro que não fiz nada", repetiu Camila pela 1000ª vez, encolhida em um canto da cela, abraçando os joelhos contra o peito enquanto as lágrimas continuavam a cair. Uma mulher mais velha aproximou-se dela, o rosto marcado por cicatrizes e anos de vida dura. "Filha, aqui dentro todo mundo é inocente", disse ela com uma mistura de sarcasmo e compaixão. "Mas se você realmente não fez nada, é melhor começar a rezar para encontrar um advogado muito bom." Camila pensou em sua mãe, que naquele momento devia estar em casa esperando-a para jantar, sem saber que a filha estava presa, acusada de ser uma ladra profissional. No domingo, quando finalmente conseguiu fazer uma ligação,
ouviu a voz preocupada de Dona Cristina. Camila, filha, onde você está? Estou desesperada. O coração de Camila se despedaçou ao ter que dizer as palavras. Mãe, estou presa. Fui acusada de roubar uma joia, mas eu juro que não fiz nada. O silêncio do outro lado da linha foi seguido por soluços baixos. Meu Deus, minha filha, como isso é possível? A conversa durou apenas 3 minutos, tempo suficiente para Camila explicar o básico. E para Dona Cristina prometer encontrar um advogado, mesmo sem saber como pagariam por um. Na segunda-feira, quando foi levada ao tribunal pela primeira vez, Camila viu sua mãe na plateia, vestindo sua roupa de domingo mais bonita, os olhos vermelhos de tanto chorar. Ao lado dela, um homem baixo e gordo com roupa amassada folheava papéis nervosamente. Seu advogado público designado, Dr. Mendes, que havia passado apenas 10 minutos conversando com ela antes da audiência. Vossa Excelência, balbuciou o advogado quando chamado para falar. Minha cliente nega as acusações e solicita liberdade provisória? Sua voz vacilante e falta de preparo eram evidentes, e Camila sentiu suas últimas esperanças evaporarem. O promotor, um homem bem vestido e eloquente, levantou-se calmamente e apresentou uma série de evidências que ligavam Camila a uma rede de furtos organizados, incluindo vídeos de segurança onde uma mulher com aparência similar à dela aparecia em outras joalherias. Como pode ver, meritíssimo, trata-se de uma criminosa experiente que usa sua aparência inocente para enganar estabelecimentos comerciais há meses. Camila queria gritar, queria explicar que aquela mulher dos vídeos não era ela, que nunca havia estado naquelas lojas, mas sua voz sumiu quando viu o juiz examinar os papéis com expressão severa. Pedido de liberdade provisória negado. Próxima audiência em 1 semana. A sentença caiu sobre ela como uma sentença de morte, e quando foi levada de volta para a cela, Camila sabia que sua vida simples e honesta havia acabado para sempre. Na semana seguinte, Camila estava novamente no tribunal, sentada no banco dos réus com as mãos entrelaçadas, tentando controlar o tremor que começava nos dedos e se espalhava por todo o corpo. O mesmo promotor estava lá, com a mesma expressão confiante de quem já havia vencido antes mesmo do julgamento começar, organizando meticulosamente os documentos em sua mesa enquanto conversava baixinho com outros oficiais da justiça. Dr. Mendes havia sumido sem aviso, deixando apenas uma mensagem para o escrivão informando que havia sido transferido para outra comarca, e Camila se sentia como um náufrago no meio do oceano, sem nenhuma tábua de salvação à vista. Sua Excelência, anunciou o oficial de justiça, o Dr. Rafael Santos assumirá a defesa da ré, por designação do Escritório de Defensoria Pública. A porta se abriu e um homem entrou na sala com passos firmes e seguros, e pela primeira vez em dias, Camila sentiu uma pequena chama de esperança acender em seu peito vazio. Rafael Santos era diferente de qualquer advogado público que ela havia imaginado. Alto, talvez com seus 30 e poucos anos, vestindo um terno preto de corte impecável que custava mais do que 3 meses do salário dela, carregando uma pasta de couro que brilhava sob as luzes do tribunal, como se tivesse sido comprada naquela mesma manhã. Seus cabelos castanhos estavam perfeitamente alinhados. Os óculos de grau lhe davam um ar intelectual, mas eram seus olhos verdes que chamavam a atenção. Uma intensidade penetrante que parecia capaz de enxergar através das mentiras e chegar ao coração da verdade. Bom dia, Vossa Excelência, disse ele com voz que carregava autoridade natural, seus olhos percorrendo rapidamente a sala antes de fixarem em Camila com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Rafael Santos, defensor público designado para assumir este caso em substituição ao Dr. Mendes, que, como sabemos, foi transferido. Havia algo na maneira como ele pronunciava as palavras, uma precisão e elegância que não combinavam com a pressa típica dos defensores públicos sobrecarregados. Quando o juiz concedeu 15 minutos para que ele se familiarizasse com o processo, Rafael sentou-se ao lado de Camila e puxou sua cadeira ligeiramente mais próxima,
criando uma bolha de privacidade no meio daquele ambiente hostil. Camila, correto? Sua voz era gentil agora, completamente diferente do tom oficial que usara momentos antes, e ela notou que suas mãos eram suaves demais para alguém que deveria lidar com pilhas de papéis diariamente. Sim, respondeu ela timidamente, surpresa com a pergunta, já que seu nome estava claramente escrito em todos os documentos. Preciso que me conte tudo desde o início, e desta vez quero todos os detalhes que você possa ter omitido do seu advogado anterior. Ele disse enquanto retirava uma caneta Montblanc de sua pasta, outro objeto que custava mais do que qualquer coisa que ela possuía. Quero saber sobre o dia do suposto furto, sobre sua rotina, sobre sua vida, sobre qualquer detalhe por menor que pareça. O modo como ele dizia suposto furto, com uma ênfase sutil mas definitiva, fez o coração de Camila acelerar com uma esperança que não sentia há dias. Durante os próximos 10 minutos, Camila contou sua história pela terceira vez naquela semana. Mas, diferente das outras ocasiões, Rafael a escutava com atenção total, tomando notas precisas e fazendo perguntas específicas que ninguém havia feito antes. A mulher que esbarrou em você, descreva-a novamente, por favor, pediu ele. E quando ela mencionou os óculos escuros e cabelos escuros, ele fez uma anotação com mais pressão na caneta. E o segurança que encontrou o brinco em sua bolsa, você o viu antes de ele se aproximar? Camila balançou a cabeça, e Rafael marcou algo mais em seu bloco. Interessante, murmurou ele, e ela percebeu que seus olhos estavam focados não apenas em suas palavras, mas também em suas expressões, como se estivesse lendo camadas mais profundas de sua história. Havia algo reconfortante na maneira como ele a olhava, sem o julgamento que tinha visto em todos os outros rostos desde que aquilo começou. Rafael, ela hesitou, sua voz mal passando de um sussurro. Você acredita em mim? A pergunta saiu antes que ela pudesse contê-la, carregada de toda a vulnerabilidade e desespero que havia acumulado nos últimos dias. Por um momento, ela viu algo passar pelos olhos dele, uma sombra de surpresa, talvez, ou reconhecimento, antes que ele respondesse com uma convicção que a pegou de surpresa. Acredito sim, Camila. E tenho algumas teorias sobre o que realmente está acontecendo aqui, disse ele, sua voz baixa, mas firme. Mas preciso da sua cooperação total para provar sua inocência. O modo como ele falou, provar, não tentar provar, fez algo dentro dela relaxar minimamente, como se finalmente houvesse alguém do seu lado naquela batalha aparentemente perdida. Ela notou que ele olhava para ela de uma maneira diferente agora, não apenas com interesse profissional, mas com algo que parecia ser preocupação genuína. Quando eles retornaram ao tribunal, Rafael transformou-se completamente, assumindo uma postura de comando que fez a sala toda prestar atenção nele. Vossa Excelência, começou ele, sua voz ecoando com clareza através do ambiente. Gostaria de solicitar um momento para examinar novamente os vídeos de segurança e as evidências apresentadas pela promotoria. O promotor franziu a testa, claramente irritado com a demora, mas o juiz acenou afirmativamente. Durante a próxima meia hora, Rafael questionou sistematicamente cada pedaço de evidência, com uma precisão cirúrgica que deixou Camila impressionada. Observe aqui, Vossa Excelência, disse ele apontando para um monitor. O timestamp deste vídeo indica 3h45 da tarde do dia 15 de julho. Mas temos aqui o registro de ponto da empresa onde minha cliente trabalha, mostrando que ela estava em seu posto de trabalho exatamente neste horário. Ele produziu um documento que Camila não sabia que existia, e de repente sentiu que talvez, só talvez, houvesse uma saída daquele pesadelo. Além disso, Rafael continuou, movendo-se pela sala com a graça de quem estava acostumado a comandar ambientes. A suposta impressão digital parcial encontrada no brinco tem qualidade suficiente para a identificação positiva? E onde está a cadeia de custódia documentando exatamente quem tocou neste objeto antes de chegar ao laboratório? Suas perguntas vinham rápidas e precisas,
e Camila viu o promotor começar a suar ligeiramente, consultando nervosamente seus próprios papéis. Esta é uma tentativa desesperada de confundir os fatos, protestou o promotor, mas sua voz não carregava mais a mesma confiança de antes. Ao contrário, replicou Rafael calmamente, estou simplesmente pedindo que sigamos os procedimentos básicos da justiça, algo que parece ter sido negligenciado até agora neste caso. Havia uma autoridade em sua voz que fez Camila se perguntar novamente sobre sua verdadeira identidade. Nenhum defensor público que ela conhecia tinha aquela presença de comando. Após mais 30 minutos de questionamentos detalhados, onde Rafael demoliu metodicamente vários aspectos do caso da promotoria, ele fez sua solicitação final. Vossa Excelência, não apenas as evidências apresentadas são circunstanciais e facilmente contestáveis, mas existe um padrão suspeito de como minha cliente foi incriminada que merece investigação mais aprofundada, concluiu ele, seus olhos verdes fixos no juiz. Solicito que ela seja liberada sob fiança enquanto conduzimos uma investigação adequada deste caso, incluindo a verificação das demais câmeras de segurança da rua onde ocorreu o incidente e a análise forense apropriada de todas as evidências. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão, e Camila sentiu seu coração bater tão forte que tinha certeza de que todos na sala podiam ouvir. O juiz consultou seus documentos, olhou para Rafael, depois para o promotor, visivelmente contrariado, e finalmente pronunciou as palavras que mudaram tudo. Fiança concedida no valor de R$ 5.000. A ré terá que comparecer à delegacia 2 vezes por semana até o próximo julgamento, marcado para dentro de 2 semanas. Camila sentiu suas pernas fraquejarem, o alívio misturando-se com a angústia. R$ 5.000 era uma quantia impossível para sua família, mais do que ganhava em 3 meses de trabalho. Ela virou-se para Rafael com os olhos cheios d'água, pronta para agradecer mesmo sabendo que ainda estava presa. Eu não tenho esse dinheiro, sussurrou, sua voz trêmula de emoção e derrota. Para sua total surpresa, Rafael já estava retirando sua carteira, um acessório de couro fino que combinava perfeitamente com todo o resto de sua aparência cara. Eu pago, disse ele com naturalidade, como se oferecer R$ 5.000 para uma desconhecida fosse a coisa mais normal do mundo. A expressão de choque no rosto de Camila fez algo estranho acontecer em seu peito, uma sensação quente que ela não conseguiu identificar. Por quê? Foi tudo o que conseguiu perguntar, olhando para aquele homem que havia aparecido do nada e mudado completamente o rumo de sua vida em menos de 1 hora. Rafael hesitou por apenas um momento antes de responder, e nesse segundo, Camila viu algo passar em seus olhos que parecia muito além do interesse profissional. Porque sei que você é inocente, disse ele simplesmente, e porque tenho recursos para fazer o que é certo. A maneira como ele falou tenho recursos fez Camila se perguntar mais uma vez quem era realmente aquele homem que se apresentara como simples defensor público, mas que tratava R$ 5.000 como se fossem moedas. Quando os trâmites foram concluídos e Camila finalmente saiu do tribunal como uma mulher livre, pelo menos temporariamente, ela encontrou sua mãe do lado de fora, chorando de alívio. Mamãe, disse ela abraçando Dona Cristina, vai ficar tudo bem agora. Por sobre o ombro da mãe, ela viu Rafael guardando documentos em sua pasta cara, conversando baixinho com alguém ao telefone. Ele olhou em sua direção e acenou levemente antes de se afastar, e Camila sentiu uma estranha sensação de perda, como se uma ponte importante estivesse sendo queimada. Quem é esse advogado, filha? Perguntou Dona Cristina, enxugando os olhos com um lenço amassado. Ele parece diferente dos outros. É o doutor Rafael, respondeu Camila, seus olhos ainda seguindo a figura elegante até ele desaparecer na multidão. Diferente? Isso era pouco para descrever aquele homem que havia aparecido como um salvador quando ela mais precisava. Naquela noite, deitada em sua própria cama pela primeira vez em dias, Camila se pegou pensando não apenas na salvação temporária que havia recebido, mas no mistério que era Rafael Santos, um defensor público que pagava fianças caras sem pensar 2 vezes
e tinha olhos que pareciam enxergar muito além das aparências. Na manhã seguinte, Camila acordou com uma sensação estranha de que havia sonhado tudo aquilo, até que o som da campainha a trouxe de volta à realidade. Camila! Era a voz de Rafael do outro lado da porta, carregando a mesma autoridade que havia demonstrado no tribunal, mas com uma suavidade adicional que fez seu coração acelerar inexplicavelmente. Quando ela abriu a porta, ele estava lá com sua presença imponente, agora vestido de maneira mais casual, jeans escuros e uma camisa branca que certamente custava o equivalente a uma semana do seu salário, segurando uma pasta volumosa sob o braço. Espero não estar incomodando tão cedo, mas preciso revisar alguns pontos importantes do seu caso e achei melhor fazê-lo aqui, longe de olhos curiosos, explicou ele, seus olhos verdes percorrendo rapidamente o pequeno apartamento, sem demonstrar qualquer julgamento sobre a condição humilde do local. Dona Cristina apareceu da cozinha com um avental florido, as mãos ainda molhadas de lavar louça, e praticamente derreteu ao ver Rafael. Entre, por favor, doutor Rafael. O senhor é nosso anjo da guarda. Quer um café? Está quentinho. Sua voz estava cheia de gratidão e algo próximo à admiração, e Camila notou como sua mãe se aprumou ligeiramente na presença dele. Rafael entrou e recusou educadamente o café, mas aceitou sentar-se na pequena mesa da cozinha, que servia também como sala de jantar, ajeitando seus papéis com movimentos precisos enquanto observava discretamente o ambiente. Camila, gostaria que me mostrasse exatamente o que você guardava na sua bolsa no dia do incidente, pediu ele, retirando uma gravador digital do bolso, um aparelho sofisticado que parecia recém-saído da loja. Ela foi buscar a mesma bolsa, agora devolvida pelas autoridades, e começou a espalhar seu conteúdo na mesa. Carteira velha de couro sintético, lenços de papel, alguns doces de menta que sempre carregava, a lata vazia onde guardara as economias, um batom barato, chaves de casa amarradas com uma fita de cetim. Isso é tudo que normalmente fica aqui? Questionou Rafael, examinando cada item com atenção meticulosa, até manipulando a lata vazia com cuidado, quase reverente. Sim, sempre foi isso, confirmou Camila, observando como ele anotava algo em um bloco que havia produzido do nada, sua letra elegante e quase artística contrastando com a urgência da situação. Durante a hora seguinte, Rafael a guiou através de uma reconstrução detalhada daquele dia terrível, fazendo-a relembrar cada momento, desde que saiu do trabalho, até chegar em casa pela primeira vez como uma pessoa acusada. A mulher que esbarrou em você? Pense bem, havia alguma característica específica além dos óculos escuros e cabelos escuros? Insistiu ele, inclinando-se ligeiramente para frente, sua concentração total, fazendo Camila se sentir como se suas palavras realmente importassem. Ela tinha um perfume forte, bem doce, diferente dos que estou acostumada a sentir. Lembrou-se de repente e viu os olhos de Rafael brilharem com interesse renovado. E usava um anel grande no dedo médio, dourado, que bateu na minha mão quando ela me tocou. Rafael anotou tudo isso com uma velocidade que a surpreendeu, e ela notou que havia uma intensidade em seus movimentos que sugeria familiaridade com esse tipo de investigação detalhada. Muito bem, isso é exatamente o tipo de detalhe que precisamos, ele murmurou. E havia algo em sua voz que fez Camila se perguntar se ele não estava acostumado a lidar com cases bem mais complexos do que defensorias públicas normalmente permitiam. Camila, Dona Cristina interrompeu suavemente, aparecendo com uma bandeja improvisada com biscoitos caseiros. O doutor Rafael precisa comer alguma coisa. Olhe como ele trabalha sem parar. Rafael levantou os olhos e sorriu. Não o sorriso profissional que havia usado no tribunal, mas algo mais genuíno e quente. Obrigado, Dona Cristina. Ainda não tomei café da manhã mesmo, admitiu ele, pegando um biscoito e mordendo-o com evidente prazer. Está delicioso, parabéns. A simplicidade do gesto e a maneira como ele tratava sua mãe com respeito genuíno fizeram algo dentro de Camila amolecer ainda mais, e ela se encontrou observando-o com uma atenção que ia além da gratidão profissional. Ele tinha uma maneira de estar presente que preenchia o espaço,
como se sua energia fosse maior do que seu corpo físico, e ela percebeu que estava começando a se sentir atraída por ele de uma forma que não experimentava há muito tempo. Depois de mais algumas perguntas, Rafael fechou seu bloco e olhou diretamente para Camila. Tenho algumas notícias que podem ser perturbadoras, mas é importante que você saiba, começou ele, sua voz assumindo um tom mais sério. Fiz algumas investigações preliminares ontem à noite e descobri que não é a primeira vez que alguém com sua descrição física é acusada de roubo em joalherias da região. Nos últimos 6 meses, houve pelo menos 4 outros casos similares, todos envolvendo o mesmo padrão. Mulheres jovens, aparência simples, que alegavam inocência e que eram pegas com objetos caros plantados em suas bolsas. A informação caiu sobre Camila como água gelada, e ela sentiu sua boca secar. Você está dizendo que isso foi planejado? Sua voz saiu como um sussurro, e Rafael assentiu gravemente. Acredito que você foi alvo de uma operação deliberada. Alguém escolheu você especificamente. Estudou sua rotina e esperou o momento certo. A magnitude da revelação fez Camila sentir-se zonza, e Rafael instantaneamente estendeu a mão para estabilizá-la, seu toque firme e reconfortante em seu braço. Mas por quê? Perguntou ela quando conseguiu recuperar a voz, olhando para cima e encontrando os olhos verdes de Rafael tão próximos que conseguia ver pequenas manchas douradas neles. Por que alguém faria isso comigo? Eu não tenho nada de valor, não conheci ninguém importante, não tenho inimigos. Rafael retirou lentamente a mão, mas manteve o contato visual. Essa é exatamente a pergunta que vamos responder, disse ele com determinação. Mas tenho uma teoria. Há um padrão nos outros casos que sugere que isso está ligado a algo muito maior do que roubos aleatórios. Todas as vítimas têm perfis similares. Mulheres honestas, trabalhadoras, sem recursos para contratar advogados particulares. Ele hesitou antes de continuar, como se pesando quanto deveria revelar. E há algo mais. O detetive responsável por todos esses casos é o mesmo, Marcos Rodrigues. O nome fez Camila estremecer, lembrando-se da maneira como o homem a havia tratado na delegacia, sua arrogância e desprezo mal disfarçados. Rafael, ela começou. Então parou, incerta de como formular a pergunta que estava queimando em sua mente. Como você conseguiu descobrir tudo isso tão rápido? 24 horas atrás eu nem te conhecia, e agora você parece saber mais sobre meu caso do que qualquer outra pessoa. Uma expressão indescritível passou pelo rosto dele, tão rápida que ela quase pensou ter imaginado. Tenho alguns contatos na área jurídica e investigativa, respondeu ele, mas havia algo em sua voz que sugeria que estava omitindo informações importantes. Além disso, seu caso me intrigou desde o momento em que li os arquivos. Havia muitas inconsistências que saltavam aos olhos. Camila queria pressionar, perguntar mais sobre esses contatos misteriosos e sobre como ele havia conseguido acesso a informações que nem a polícia parecia ter. Mas algo na maneira como ele desviou ligeiramente o olhar a fez hesitar. Nesse momento, o telefone de Rafael tocou. Não um toque comum, mas uma melodia clássica sofisticada. Desculpe, preciso atender, disse ele, levantando-se e caminhando para perto da janela. Camila não conseguiu deixar de escutar fragmentos da conversa. Sim, estou ciente dos riscos. Não, ainda não foi necessário. Você tem razão, mas não posso simplesmente... A conversa foi breve, mas quando ele desligou e voltou para a mesa, havia uma tensão nova em seus ombros. Desculpe pela interrupção, disse ele, forçando um sorriso. Era meu escritório. Mas Camila tinha certeza de que havia algo mais, algo que ele não estava dizendo, e pela primeira vez desde que o conhecera, sentiu uma pontada de desconfiança misturada com sua crescente atração por ele. Quem era realmente Rafael Santos? E por que ele estava tão envolvido em seu caso? Antes de eu ir, Rafael disse, organizando seus papéis com movimentos eficientes, há algo que preciso que você faça. Nos próximos dias, quero que anote tudo o que se lembrar sobre pessoas que você possa ter notado, te observando ou seguindo, qualquer interação estranha que teve nos últimos meses.
por menor que pareça. Ele entregou-lhe um cartão com seu número pessoal, escrito à mão no verso. Me liga se lembrar de qualquer coisa ou se sentir que está sendo observada, qualquer hora, dia ou noite. A intensidade com que ele disse as últimas palavras fez Camila perceber que havia mais perigo naquela situação do que ela inicialmente compreendera. Quando ele se levantou para sair, Dona Cristina apareceu novamente para acompanhá-lo até a porta, sussurrando palavras de gratidão que ele recebia com humildade. Camila ficou na mesa segurando o cartão, sentindo-se simultaneamente mais segura e mais confusa do que estava pela manhã. Depois que Rafael partiu, ela encontrou-se na janela observando-o caminhar pela rua com passos confiantes até entrar em um carro preto que ela jurava não ter visto quando ele chegou. O veículo era elegante e obviamente caro, muito além do que qualquer defensor público deveria poder pagar. Enquanto o observava partir, Camila teve a estranha sensação de estar no centro de algo muito maior do que um simples caso de roubo, e pela primeira vez, desde que aquilo tinha começado, sentiu que havia perguntas que precisava fazer sobre o próprio homem que estava tentando salvá-la. Mas, junto com a desconfiança, havia outra sensação crescendo em seu peito. Uma atração inegável por aquele homem misterioso que havia aparecido em sua vida como um cavaleiro em uma armadura perfeitamente cortada, prometendo salvá-la de um pesadelo que mesmo ela não compreendia completamente. Durante os 3 dias seguintes, Camila encontrou-se esperando ansiosamente pelos telefonemas e visitas de Rafael, seu celular sempre ao alcance, o volume no máximo para não perder nenhuma ligação. Ele aparecia em horários inesperados, sempre perfeitamente vestido, sempre carregando informações novas que pareciam vir de fontes que ela não conseguia identificar. Descobri algo interessante sobre o detetive Rodrigues, anunciou ele numa tarde, sentando-se no sofá surrado da sala, com a mesma naturalidade que havia sentado em tribunais elegantes. Nos últimos 2 anos, ele resolveu uma quantidade estatisticamente improvável de casos de furto em joalherias, sempre com confissões rápidas das acusadas. Camila sentou-se ao lado dele, puxando as pernas para debaixo do corpo, e percebeu como sua proximidade fazia seu coração acelerar. E isso é suspeito porque, perguntou ela, genuinamente curiosa, mas também consciente de como a presença de Rafael preencheu o pequeno espaço entre eles. Por que Rafael continuou, seus olhos encontrando os dela? A taxa média de resoluções para esse tipo de crime é muito menor. Rodrigues tem conexões em altos círculos da polícia e também algumas amizades questionáveis com donos de joalherias importantes da cidade. Ele retirou um papel de sua pasta e o estendeu para ela, seus dedos roçando ligeiramente nos dela durante a transferência. Veja aqui. Nos últimos 6 meses, todos os casos envolvendo mulheres com seu perfil foram designados especificamente para ele. Camila estudou os documentos, fingindo não notar como Rafael havia se movido imperceptivelmente mais para perto, o calor de seu corpo irradiando contra seu braço. A proximidade estava se tornando comum, mas ainda a fazia sentir borboletas no estômago todas as vezes. Rafael, ela disse suavemente, virando-se para encará-lo. Como você consegue essas informações? Trabalho com papelada há anos e sei que esses dados não são públicos. Por um momento, ela viu hesitação em seus olhos, aquele mesmo flash de algo não dito que havia notado antes. Tenho alguns contatos bem posicionados, respondeu ele, mas sua voz carregava uma nota defensiva que ela não havia ouvido antes. A questão importante é o que fazemos com essas informações, não como as obtive. Camila franziu a testa, insatisfeita com a resposta evasiva. Esses contatos bem posicionados, eles sempre ajudam defensores públicos assim? A pergunta saiu mais sarcástica do que ela pretendia, e viu os músculos do maxilar de Rafael se tensionarem. Camila, ele começou, sua voz assumindo um tom mais profissional. Meu trabalho é te tirar dessa situação, e estou fazendo tudo ao meu alcance para isso. Havia algo em sua expressão que a lembrou do homem que havia entrado naquele tribunal pela primeira vez, distante, controlado, escondendo algo por trás daquela fachada perfeita. Desculpa, ela murmurou,
baixando os olhos para suas mãos. Eu confio em você, é só que... As palavras morreram em sua garganta quando ele colocou a mão sobre a dela, o toque gentil, mas firme. Eu sei que é difícil confiar em alguém depois do que você passou, disse ele suavemente, mas prometo que estou do seu lado. O modo como ele disse prometo fez algo dentro dela se derreter, e ela se encontrou acreditando nele, apesar de todas as perguntas que ainda pairavam no ar. Naquela noite, durante o jantar que Dona Cristina insistiu que Rafael compartilhasse com elas, a conversa fluiu mais naturalmente. Doutor Rafael, Dona Cristina disse enquanto servia mais macarrão em seu prato. Você tem família? Uma namorada? Camila sentiu o rosto esquentar com a pergunta direta de sua mãe, mas Rafael apenas sorriu. Não, Dona Cristina. Meu trabalho me mantém bastante ocupado. Ele olhou para Camila enquanto dizia isso, e ela jurou ver algo mais naquele olhar. Uma pena, continuou Dona Cristina, alheia à tensão crescente entre os dois. Um homem como o senhor deveria ter alguém especial. Camila queria desaparecer embaixo da mesa, mas ao mesmo tempo estava curiosa sobre a resposta dele. Talvez eu só não tenha encontrado a pessoa certa ainda, Rafael respondeu diplomaticamente, mas seus olhos continuaram em Camila. Depois do jantar, quando Rafael se preparava para sair, ele hesitou na porta. Amanhã preciso que você me acompanhe a alguns lugares, disse ele, sua voz carregando urgência. Quero mostrar as joalherias onde os outros furtos ocorreram, ver se alguma coisa desperta sua memória. Camila assentiu, mas antes que ele pudesse sair, tocou levemente em seu braço. Rafael? Ele se virou, sobrancelhas levantadas em expectativa. Obrigadas, ela disse simplesmente. Por tudo. Por um momento ele apenas a olhou, e Camila teve a impressão de que ele ia dizer algo mais, algo importante. Mas então ele apenas acenou e saiu. Naquela noite, antes de dormir, Camila refletiu sobre as mudanças em sua vida nas últimas semanas. Rafael havia se tornado uma presença constante, alguém em quem ela se apoiava mais do que deveria, considerando que o conhecia há apenas alguns dias. Havia algo na maneira como ele a olhava, como se estivesse lutando contra algo dentro de si mesmo que a intrigava e a atraía ao mesmo tempo. A atração era inegável agora. Ela sonhava com ele, se pegava pensando em seus olhos verdes durante o dia, em como seria beijá-lo. Mas junto com esses sentimentos, crescia uma sensação incômoda de que havia camadas em Rafael Santos que ela ainda não havia descoberto. Quem era esse homem que apareceu do nada, com recursos inexplicáveis e conexões misteriosas? E por que, apesar de todas as bandeiras vermelhas que sua mente racional levantava, seu coração insistia em confiar nele completamente? Na manhã seguinte, quando Rafael chegou para buscá-la, dirigindo o mesmo carro preto elegante que havia notado antes, ela decidiu observá-lo mais atentamente. A maneira como ele interagia com o mundo ao redor era diferente da maioria das pessoas. Outros pedestres instintivamente davam espaço a ele, garçons o reconheciam mesmo em lugares onde ela tinha certeza de que ele nunca havia estado, seguranças de prédios o cumprimentavam como se fosse alguém importante. Rafael, ela disse quando pararam no primeiro semáforo, quanto tempo você trabalha como defensor público? A pergunta era inocente, mas ela viu seus dedos se tensionarem no volante. Há alguns anos, respondeu ele vagamente, mas havia algo em sua voz que a alertou de que estava pisando em território sensível. Camila decidiu não pressionar mais naquele momento, mas guardou a informação junto com todas as outras inconsistências que havia notado sobre o homem que estava determinado a salvá-la. As joalherias que Rafael a levou para visitar naquela tarde formavam um mapa perturbador pela cidade, cada uma localizada em bairros diferentes, mas todas com características similares. Estabelecimentos elegantes em ruas movimentadas, com sistemas de segurança visíveis, mas não intimidadores. Esta é a terceira onde aconteceu um caso como o seu, explicou Rafael, enquanto eles observavam a joalheria Diamante Real do outro lado da rua, seu carro estacionado numa posição que permitia visão total da entrada. Note a proximidade com bancos, farmácias e uma padaria, lugares frequentados por pessoas comuns durante atividades cotidianas.
Camila estudou o padrão que ele estava indicando, notando pela primeira vez como a localização não era coincidência. As vítimas sempre estavam fazendo compras rotineiras quando foram abordadas, murmurou ela, sentindo um frio na espinha ao perceber a sofisticação do esquema. Rafael retirou uma pasta de seu banco traseiro, e Camila viu que continha fotografias e documentos sobre cada caso. Aqui está Marina Silva, 28 anos, vendedora em uma loja de roupas. Alegou inocência, foi condenada a 2 anos, disse ele, mostrando a foto de uma mulher jovem com aparência simples. E Jéssica Fernandes, 25 anos, caixa de banco. Mesma história, mesma sentença. Camila olhou para as fotos, vendo reflexos de si mesma em cada rosto. Mulheres trabalhadoras, honestas, sem recursos para se defender adequadamente. Todas elas tiveram o mesmo advogado público antes de serem pressionadas a confessar. Rafael continuou, sua voz carregada de raiva contida. E adivinha quem estava responsável por cada investigação? Os olhos de Camila se arregalaram, enquanto o nome formava-se em seus lábios. Detetive Rodrigues. Exato, Rafael confirmou guardando as fotos. E há mais. Cada uma dessas joalherias tem o mesmo proprietário em comum, uma empresa chamada Valente Incorporações, registrada em nome de Henrique Valente. Ele retirou outro documento, este parecendo ainda mais oficial e privado do que os anteriores. Valente tem ligações políticas poderosas e mantém sociedade em várias empresas de segurança da cidade. Em outras palavras, ele não apenas possui as joalherias, mas também tem influência sobre quem as protege. A complexidade do esquema começou a se formar na mente de Camila como um quebra-cabeças sinistro. Eles criam crimes para aumentar a necessidade de segurança que eles mesmos fornecem, ela concluiu, impressionada com sua própria percepção. Rafael olhou para ela com algo próximo ao orgulho. Exatamente. E usam mulheres inocentes como bodes expiatórios para dar credibilidade aos casos. Enquanto Rafael explicava mais detalhes sobre as conexões entre Valente e autoridades locais, Camila não conseguiu deixar de observá-lo. Havia uma familiaridade em como ele manuseava os documentos, uma eficiência que ia além do que qualquer advogado deveria possuir. Rafael, ela interrompeu subitamente, como você conseguiu todos esses dados sobre a empresa, registros de sociedade, ligações políticas? Isso requer acesso a níveis que... Ela viu a mandíbula dele tensionar novamente, aquele sinal que aprendera a reconhecer quando tocava em território sensível. Meus contatos são extensos, foi tudo que ele disse, voltando ao documento, mas Camila sentiu que havia algo sendo omitido deliberadamente. Estamos sendo seguidos, Rafael disse de repente, seus olhos no retrovisor. Toda a conversa anterior esquecida instantaneamente. Camila virou-se assustada, mas ele segurou seu braço gentilmente. Não olhe. É um carro cinza, 2 pessoas dentro. Está ali a 3 quarteirões. Sua voz estava calma, mas havia tensão em seus movimentos. O que fazemos? Perguntou ela, sentindo o medo subir por sua garganta. Vamos perdê-los, respondeu Rafael com uma confiança que a surpreendeu, fazendo uma conversão rápida em uma rua lateral. Durante os próximos 10 minutos, ele conduziu o veículo por um labirinto de ruas com habilidade que definitivamente não aprendera em cursos de direção defensiva básicos. Quando finalmente pararam em um estacionamento coberto de shopping, ele desligou o motor e virou-se para ela. Você está bem? Camila assentiu, mas sua mente estava processando o que acabara de acontecer. Onde você aprendeu a dirigir assim? A pergunta escapou antes que ela pudesse contê-la. Rafael hesitou, e nesse momento de silêncio, ela viu algo passar por seus olhos, uma sombra de culpa ou talvez medo. Fiz cursos de segurança pessoal, disse ele finalmente, mas a resposta soou ensaiada. É necessário quando você lida com casos sensíveis. Camila queria pressionar. Queria perguntar quantos defensores públicos tinham casos sensíveis que requeriam esse nível de preparação. Mas algo na expressão dele a fez parar. Em vez disso, permitiu-se observar como o estresse da situação havia feito uma mecha de cabelo cair sobre sua testa.
como sua respiração ainda estava levemente acelerada. Sem pensar, ela estendeu a mão e arrumou o cabelo desalinhado. O toque foi elétrico. Rafael congelou, seus olhos encontrando os dela, e por um momento o mundo parou. Camila viu desejo e conflito lutando em seu olhar, e reconheceu ambos os sentimentos porque os sentia espelhados dentro de si. Camila, ele disse suavemente, sua voz rouca. Eu... Mas antes que pudesse terminar, o telefone dele tocou, quebrando o momento. Ele atendeu com um suspiro frustrado, e pela manhã, mais uma vez, Camila ouviu fragmentos de uma conversa que parecia carregar peso e urgência. Eles estão nos rastreando mais rápido que esperávamos. Sim, sei os riscos. Não podemos mudar o plano agora. Quando desligou, a máscara profissional havia retornado, mas havia uma nova tensão em seus ombros. Temos que ser mais cuidadosos, declarou ele, verificando novamente os arredores. Eles sabem que estamos investigando. Camila segurou sua mão instintivamente, surpreendendo a ambos. Quem são eles, Rafael? E quem é nós? Por um momento ela pensou que ele finalmente diria a verdade, que as camadas de mistério que o envolviam seriam removidas. Mas então ele apenas apertou sua mão de volta e disse: pessoas perigosas que não querem que a verdade seja descoberta. E nós somos você e eu contra um sistema corrupto. Era uma resposta evasiva, mas havia sinceridade em seus olhos quando ele disse você e eu, que fez o coração de Camila acelerar por motivos diferentes. Quando finalmente deixaram o estacionamento, depois de Rafael ter verificado meticulosamente se não estavam sendo observados, a atmosfera no carro havia mudado. Havia uma nova urgência em seus movimentos, uma proximidade emocional que vinha não apenas da situação perigosa que enfrentavam, mas do momento não consumado que haviam compartilhado. Camila sabia que estava se apaixonando por um homem que guardava segredos, mas também sabia que ele estava arriscando muito mais do que deveria por ela. Enquanto retornavam para sua casa, ela tomou uma decisão silenciosa. Iria descobrir quem realmente era Rafael Santos, mesmo que isso significasse confrontar verdades que talvez não quisesse ouvir. 2 semanas depois do incidente do carro, Camila estava determinada a descobrir mais sobre Rafael. Durante dias, ela havia observado pequenos detalhes que não faziam sentido. A maneira como ele conhecia cada canto da cidade, incluindo ruas que nem nos mapas apareciam claramente. Os telefonemas sempre interrompidos quando ela estava por perto. A familiaridade com procedimentos que iam muito além do que qualquer defensor público precisava saber. Rafael, ela disse numa tarde sentada em sua cozinha enquanto ele examinava mais documentos, preciso te perguntar algo e quero que seja honesto comigo. Ele levantou os olhos e ela viu aquela tensão familiar subir por seus ombros. Claro, respondeu ele, mas sua voz carregava cautela. Quantos casos como o meu você já teve? A pergunta era simples, mas carregada de implicações. Rafael hesitou por tempo demais antes de responder. Cada caso é único, Camila, disse ele finalmente, desviando o olhar para os papéis à sua frente. Por que a pergunta? Mas Camila havia aprendido a ler os sinais. O modo como seus dedos tamborilavam na mesa quando estava mentindo, o pequeno movimento de maxilar quando escolhia palavras cuidadosamente. Porque conheci outras pessoas com defensores públicos e nenhuma delas teve o nível de atenção que você me dá, continuou ela, sentindo o coração acelerar. Nenhuma delas teve um advogado que pagasse fiança do próprio bolso, que tivesse acesso a informações de investigadores particulares, que direcionasse como você dirige. O silêncio que se seguiu era carregado de tensão e Rafael finalmente levantou os olhos para encontrar os dela. Camila, começou ele, sua voz suave mas firme. Meu compromisso com a justiça vai além do que o sistema tradicional permite. Isso não é uma resposta, ela pressionou, surpreendendo-se com sua própria coragem. Eu mereço saber quem realmente está me ajudando. Rafael se levantou abruptamente, caminhando até a janela da pequena cozinha. De costas para ela, seus ombros estavam tensos, a linguagem corporal gritando conflito. Você não faz ideia do risco que eu...
Ele parou passando a mão pelos cabelos num gesto de frustração. O risco que você o quê? Camila insistiu, levantando-se também. Rafael, eu estou entrando em pânico aqui. Homens me seguem, minha vida virou do avesso, e você age como se soubesse de algo que eu não sei. Quando ele se virou para ela, havia algo diferente em seus olhos, vulnerabilidade misturada com determinação. Se eu te contar, tudo pode mudar entre nós. Naquele momento, Dona Cristina apareceu na cozinha carregando sacolas de supermercado. Boa tarde, Dr. Rafael, cumprimentou alegremente, alheia à tensão no ambiente. Vai jantar conosco hoje? Comprei ingredientes para fazer lasanha. Rafael forçou um sorriso, mas Camila podia ver o alívio em seus olhos pela interrupção. Claro, Dona Cristina, seria um prazer. Durante o jantar, a conversa foi leve, mas Camila notou como Rafael estava especialmente atencioso, como se estivesse gravando cada momento em sua memória. Quando ele ajudou a lavar a louça, seus movimentos eram lentos, deliberados, e ela percebeu que ele estava prolongando sua estadia. Preciso falar com você, murmurou ele quando Dona Cristina saiu para atender o telefone. A sós, amanhã à noite às 8, no café da esquina. No dia seguinte, Camila mal conseguiu se concentrar no trabalho. Senhor João percebeu sua distração. Tudo bem, Camila. Você tem estado diferente ultimamente. Ela forçou um sorriso. É só o caso do tribunal, Senhor João. Tem sido difícil. Durante o intervalo, tentou ligar para Rafael, mas ele não atendeu, enviando apenas uma mensagem. Nos vemos hoje à noite. Eu explico tudo. A promessa de respostas a deixou ansiosa e assustada ao mesmo tempo. Quando o dia de trabalho terminou, ela foi para casa trocar de roupa, escolhendo algo simples, mas bonito. Uma blusa azul que sua mãe sempre dizia que realçava seus olhos. Vai encontrar com o Dr. Rafael? Perguntou Dona Cristina com um sorriso conhecedor. Ele é um bom homem, filha. Camila beijou o rosto da mãe. Eu sei, mãe. O café estava quase vazio quando ela chegou. Apenas alguns clientes isolados e o murmúrio baixo de conversas. Rafael já estava lá, sentado numa mesa do canto, vestido casualmente, jeans escuros e uma camisa azul marinho que fazia seus olhos parecerem mais intensos. Quando ele a viu, levantou-se para puxar sua cadeira, um gesto gentil que sempre a surpreendia. Você veio, disse ele, e havia alívio em sua voz. Eu estava com medo que não viesse. Camila se sentou estudando seu rosto. Rafael, você me prometeu a verdade. Ele assentiu, puxando uma respiração profunda. Meu nome é Rafael Santos, começou ele, suas mãos envolvendo a xícara de café. Mas não sou um defensor público. Os olhos de Camila se arregalaram, mas ela permaneceu em silêncio, deixando-o continuar. Sou um investigador particular, especializado em casos complexos de corrupção e criminalidade organizada, disse ele, encontrando finalmente seus olhos. Tenho recursos próprios, uma equipe, contatos em lugares que a maioria das pessoas nem imagina existir. A revelação caiu sobre ela como uma onda, mas ela ouviu sem interromper. Quando vi seu caso, reconheci imediatamente o padrão. Eu estava investigando esta rede criminosa há meses, e você foi a primeira vítima que consegui alcançar antes que fosse tarde demais. Camila sentiu uma mistura de alívio por finalmente saber a verdade e traição por ter sido enganada. Por que não me contou logo no início? Perguntou ela, sua voz baixa. Por que precisava me aproximar do caso oficialmente e por que... Ele hesitou, lutando com as palavras. Por que não esperava que você se tornasse tão importante para mim? O silêncio que se seguiu foi carregado de emoções não ditas. Camila processava a informação, tentando encaixar essa nova perspectiva em tudo o que havia acontecido. Então você nunca foi meu advogado de verdade, disse ela finalmente. Não, mas minhas intenções sempre foram sinceras, Rafael respondeu rapidamente. Tudo o que fiz por você, cada momento que passamos juntos, nada disso foi parte de uma investigação. Você... Ele parou como se as palavras fossem perigosas demais para dizer em voz alta. Eu o quê? Camila perguntou, sentindo o coração bater mais rápido. Você se tornou a razão pela qual eu acordo todas as manhãs com medo, disse ele simplesmente.
Medo de que algo aconteça com você, medo de que eu não consiga te proteger, medo de que você descubra a verdade e me odeia por isso. Camila estendeu a mão sobre a mesa, cobrindo-a dele. Eu não te odeio, disse ela suavemente. Estou confusa, talvez um pouco brava por ter mentido, mas não odeio. O toque dela pareceu quebrar algo em Rafael, e ele virou a palma para cima, entrelaçando seus dedos. Camila, há mais, continuou ele, sua voz rouca. Esta investigação se tornou perigosa. Eles sabem que estamos próximos da verdade, e pessoas como Valente não hesitam em silenciar testemunhas, ou aqueles que as protegem. A gravidade de suas palavras fez Camila estremecer, mas ela apertou sua mão mais firmemente. Então o que fazemos? Perguntou ela, e notou como ele sorriu ligeiramente ao ouvir nós. Terminamos o que começamos, disse ele, mas desta vez sem mentiras. Você merece saber todos os riscos antes de decidir continuar comigo. Quando saíram do café naquela noite, algo havia mudado entre eles. As mentiras haviam criado distância, mas a verdade, por mais assustadora que fosse, havia criado uma intimidade mais profunda. Rafael insistiu em acompanhá-la até em casa, e quando eles pararam em frente ao prédio, ele hesitou. Camila, disse ele, sua voz baixa, se você quiser desistir e encontrar outro advogado, eu entenderia. Ela se virou para ele surpresa. Você desistiu quando achou que eu era apenas mais um caso? Perguntou. Nunca, ele respondeu sem hesitar. Então, por que eu desistiria agora? Disse ela, ficando na ponta dos pés para beijar sua bochecha. O beijo foi casto, mas quando ela se afastou, viu nos olhos de Rafael o mesmo desejo que sentia crescer dentro de si. Boa noite, investigador Santos, disse ela com um meio sorriso. Boa noite, Camila, ele respondeu, e ela surpreendeu-se ao ver suas próprias emoções refletidas em seu rosto. Enquanto subia as escadas, sabia que havia cruzado uma linha que não poderia ser desfeita, mas pela primeira vez, desde que tudo começou, estava completamente certa de sua decisão. No dia seguinte à confissão de Rafael, Camila acordou com uma sensação estranha de que tudo havia mudado, mas ao mesmo tempo estava começando a fazer sentido. Às 9 da manhã, quando ainda preparava seu café, o interfone tocou. Oi, sou eu, disse a voz de Rafael, mas havia algo urgente em seu tom. Preciso subir. É importante. Quando ela abriu a porta, ele entrou rapidamente, olhando para os lados no corredor, antes de fechar a porta atrás de si. Tiveram um desenvolvimento durante a noite, disse sem preâmbulos, segurando uma pasta volumosa. O verdadeiro investigador do caso, aquele que eu substituí, morreu num acidente de carro ontem. Camila sentiu o sangue gelar. Acidente? Rafael balançou a cabeça. Os freios falharam, mas ele havia descoberto a mesma conexão entre Valente, Rodrigues e as joalherias que nós encontramos. Não foi coincidência. Rafael, você está querendo dizer que eles mataram um policial? Perguntou Camila, sua voz trêmula. Ele se aproximou dela, colocando as mãos em seus ombros. Camila, há algo que ainda não te contei sobre mim. Ela viu determinação e medo lutando em seus olhos. Eu não sou apenas um investigador particular. Meu pai era dono de uma das maiores empresas de segurança do país, e quando ele morreu, herdei não apenas o dinheiro, mas também acesso a informações que a maioria das pessoas nunca vê. Ele soltou seus ombros e caminhou até a janela. Foi como descobrir sobre os esquemas de Valente. Ele estava tentando comprar nossa empresa para expandir sua operação de lavagem de dinheiro através das joalherias. Camila sentou-se lentamente na cadeira da cozinha, tentando processar a magnitude do que estava aprendendo. Então você não se infiltrou apenas para me ajudar, disse ela, e não era uma pergunta. Você estava investigando isso antes mesmo de me conhecer. Rafael se virou para ela, com uma expressão que misturava culpa e arrependimento. Sim. Mas quando vi seu caso, quando percebi que você era diferente das outras vítimas, que você realmente lutava, que tinha uma família que te apoiava, que não desistiu mesmo quando todos te acusavam, algo mudou para mim. Ele se ajoelhou diante dela, tomando suas mãos nas dele. Camila, você se tornou mais importante que a investigação,
E isso me assusta porque eu tenho recursos, contatos, maneiras de me proteger, mas você... Eu sou vulnerável, ela completou por ele. Exatamente. Ele suspirou apertando suas mãos. É por isso que agora que você sabe tudo, temos que ser ainda mais cuidadosos. Camila estudou seu rosto, vendo pela primeira vez o homem completo diante dela. Não o advogado público que havia se apresentado, não apenas o investigador particular rico, mas alguém que estava carregando o peso de segredos perigosos e responsabilidades que iam além do seu próprio interesse. Me mostra tudo, disse ela firme. Se vamos fazer isso, se vamos expor essas pessoas, eu preciso saber exatamente contra o que estamos lutando. Rafael hesitou apenas por um momento, antes de abrir a pasta que havia trazido. Durante a próxima hora, Rafael mostrou-lhe documentos que ela nunca imaginou existir, fotografias de reuniões secretas entre Valente e autoridades policiais, registros bancários mostrando transferências suspeitas, conversas telefônicas interceptadas, onde crimes eram planejados abertamente. Como você conseguiu isso? Perguntou ela, impressionada e assustada. Eu tenho uma equipe, ele explicou. Ex-policiais, especialistas em tecnologia, pessoas que trabalham nas sombras para expor a corrupção. Ele retirou seu telefone e fez uma ligação. Marcos, sim, é o momento. Traga os outros. Desligou e olhou para Camila. Eles precisam te conhecer. Se algo acontecer comigo, você precisa saber que tem apoio. 20 minutos depois, 3 homens entraram no apartamento de Camila, todos vestidos de modo discreto, mas com uma presença que preenchia a sala pequena. Camila, Rafael a apresentou. Estes são Marcos, Diego e André. Eles fazem parte da minha equipe há anos. Marcos, um homem negro de cerca de 40 anos com expressão séria, acenou para ela. Foi você quem identificou o padrão das mulheres sendo incriminadas, disse ele. Seu caso foi o que nos levou a conectar todos os pontos. Diego, mais jovem e com aparência de quem dominava a tecnologia, sorriu. Temos evidências suficientes para levar Valente e metade da força policial corrupta da cidade para a cadeia. O problema é chegar vivos até lá. As palavras casuais sobre morrer fizeram Camila estremecer, e Rafael imediatamente se posicionou ao seu lado. É por isso que precisamos ser extremamente cuidadosos, continuou André, o mais velho do grupo. Eles sabem que estamos investigando, mas ainda não sabem exatamente o que descobrimos ou quem está envolvido. Ele olhou para Rafael com significado, especialmente sobre sua identidade real. Rafael assentiu. Acredito que ainda pensam que sou apenas um defensor público competente demais para o próprio bem. Camila observou a dinâmica do grupo, notando como respeitavam Rafael, mas também como falavam com ele como igual. Havia uma fraternidade ali que ia além de relações profissionais. Então qual é o plano? Perguntou ela, surpreendendo a todos com sua determinação. Como protegemos as testemunhas e garantimos que essas pessoas sejam punidas? Rafael olhou para os outros membros da equipe antes de responder. Vamos preparar um encontro controlado. Atrair Valente e seus capangas para um local onde podemos gravar tudo, com evidências irrefutáveis e proteção policial honesta no local. Ele olhou para Camila. Mas isso significa que você terá que se expor, representar seu papel como isca. Marcos interrompeu. Rafael, ela é civil. Não podemos colocá-la em risco assim. Mas Camila levantou a mão. Eles já arruinaram minha vida, disse ela com firmeza. Quantas outras mulheres inocentes vão destruir se não os pararmos? Eu vou fazer isso. Ela olhou diretamente para Rafael, com uma condição. O quarto ficou em silêncio, todos esperando sua exigência. Você fica comigo, disse ela a Rafael. Em cada passo, em cada momento. Sem mais mentiras, sem me deixar de fora de nenhuma decisão. Ou encontro meu próprio caminho para resolver isso. Rafael estudou seu rosto por um longo momento, e ela viu orgulho misturado com preocupação em seus olhos. Tudo bem, concordou ele finalmente. Fazemos isso juntos. O acordo foi selado com um aperto de mão, mas quando seus dedos se encontraram,
Camila sentiu a centelha familiar de eletricidade. Desta vez, no entanto, não se afastou. Em vez disso, segurou sua mão um pouco mais tempo, olhando nos olhos verdes que haviam se tornado tão familiares. Juntos, ela repetiu, e havia uma promessa ali que ia além da investigação. Quando os outros membros da equipe começaram a discutir logística e detalhes operacionais, Camila permitiu-se um momento para processar totalmente em que havia se metido. Não era mais apenas sobre limpar seu nome. Era sobre exposição de corrupção em grande escala, sobre enfrentar pessoas perigosas, sobre confiar em um homem que havia mentido para ela desde o início. Mas, olhando para Rafael, vendo como ele lutava internamente entre seu desejo de protegê-la e respeitá-la como igual, ela soube que havia escolhido o lado certo. Agora, pela primeira vez desde que foi presa, ela não estava mais sendo salva, estava lutando por si mesma. Uma semana depois da reunião com a equipe de Rafael, Camila estava sentada em um café do centro, seu coração batendo descompassado enquanto esperava. Rafael havia explicado o plano meticulosamente. Ela receberia um telefonema de um investigador, oferecendo-se para destruir as evidências contra ela, em troca de informações sobre sua defesa. O objetivo era gravar a conversa e rastreá-los até uma reunião, onde capturariam Valente e seus capangas em flagrante. Me pergunto quantas vidas eles destruíram, murmurou ela para Rafael, que estava sentado algumas mesas atrás, disfarçado com óculos escuros e um jornal. Ele a olhou rapidamente, um aceno quase imperceptível que dizia: "Calma, eu estou aqui." O telefone tocou às 2 em ponto, como prometido. "Alô?" atendeu Camila, tentando soar nervosa. "Senhora Santos, sou o detetive Vasconcelos", disse uma voz masculina que ela reconheceu como próxima à de Rodrigues. "Tenho informações que podem interessá-la sobre seu caso." Ela seguiu o roteiro ensaiado. "Como assim?" Houve uma pausa. "Digamos que por um preço posso fazer algumas evidências desaparecerem e talvez também descobrir quem realmente plantou aquelas joias em sua bolsa." Camila mordeu o lábio, sua atuação misturando-se com raiva real. "Quanto?" A conversa continuou por mais 5 minutos, com ele estabelecendo um encontro naquela noite no estacionamento de um shopping abandonado. Quando desligou, suas mãos tremiam. Segundos depois, Rafael estava ao seu lado. "Você fez muito bem", disse baixinho, segurando sua mão por baixo da mesa. "A equipe está rastreando o número. Daqui a pouco sabemos exatamente quem ligou." Mas Camila mal o ouvia. A realidade do perigo estava começando a afundá-la. "Rafael, e se der errado? Se eles me machucarem?" Ele apertou sua mão. "Eu vou estar lá. A equipe toda vai estar. Temos planos de contingência para tudo." Ela olhou nos olhos dele e viu a mesma preocupação que sentia. "E se eles descobrirem quem você é?" Ele hesitou antes de responder. "Então teremos problemas maiores do que imaginávamos." Naquela tarde, a casa de Camila virou uma central de operações improvisada. André coordenava equipamentos de vigilância, enquanto Diego instalava um rastreador microscópico na bolsa dela. Marcos revisava mapas do local do encontro, identificando pontos de saída e posições estratégicas. "Lembrem-se", instruiu ele, "nossa prioridade é a segurança de Camila. Evidências vêm em segundo lugar." Camila observava tudo, sentindo-se parte de um filme de ação que havia saído do controle. "Como vocês fazem isso?" perguntou a Rafael quando tiveram um momento a sós. "Como vivem sempre no perigo?" Ele pensou antes de responder. "Você se acostuma com o medo e aprende a canalizá-lo, mas eu nunca tive alguém que realmente importasse antes." Às 7 da noite eles partiram em carros separados para o shopping. Camila dirigia o carro velho de sua mãe, com Rafael e Marcos logo atrás, em um veículo discreto. O estacionamento estava deserto, como esperado, com apenas algumas lâmpadas funcionando, criando ilhas de luz na escuridão. Ela estacionou onde haviam combinado e esperou, cada minuto parecendo 1 hora. Através do fone de ouvido minúsculo, ouvia Rafael. "Estamos na posição. 2 carros aproximando-se pelo lado oeste." Seu coração disparou quando viu os faróis se aproximando.
Dois homens saíram de um sedã preto, e mesmo na penumbra, ela reconheceu um deles como o detetive Rodrigues. Respirou fundo, lembrando-se das instruções. Deixá-los falar primeiro, gravar tudo, manter-se na zona iluminada. Senhora Santos, chamou Rodrigues aproximando-se com passos lentos e calculados. Você veio. Camila assentiu, fingindo nervosismo que não estava longe da realidade. Trouxe o dinheiro? Ele sorriu. Um sorriso que não chegava aos olhos. Primeiro preciso saber o que seu advogado descobriu sobre nosso arranjo. Ele não sabe de nada, Camila mentiu, seguindo o roteiro. Só está tentando me ajudar dentro da lei. Rodrigues riu. Querida, dentro da lei não funciona quando você está no meio de algo maior do que imagina. Ele fez um sinal e seu companheiro se aproximou mais. Veja, nós temos um sistema aqui. As joalherias precisam justificar seus sistemas de segurança caros. A polícia precisa mostrar resultados. Todo mundo ganha. Camila sentiu náusea, mas continuou gravando. Exceto as mulheres inocentes que vocês prendem. O sorriso de Rodrigues desapareceu. Sacrifícios necessários. Foi então que ela ouviu um terceiro carro chegando. Não estava nos planos. O coração dela acelerou quando viu a figura elegante de Henrique Valente emergir do veículo, acompanhado por mais dois homens. Rodrigues, disse Valente com voz autoritária, esta situação está se complicando mais do que deveria. Ele olhou para Camila com olhos frios. É melhor eliminarmos o problema de uma vez. Pelo fone, ela ouviu a voz tensa de Rafael. Camila, saia daí agora. Temos companhia extra. Mas antes que pudesse se mover, Valente sacou uma arma. Não tão rápido, querida. Você sabe demais. O mundo pareceu desacelerar. Camila viu o dedo de Valente no gatilho. Sentiu o peso da gravação em sua bolsa, que poderia incriminar todos eles, e sabia que havia segundos para decidir. De repente, luzes potentes iluminaram o estacionamento. Polícia! Abaixem as armas! Rafael havia acionado o plano B, backup policial honesto que havia sido contatado com antecedência. O caos explodiu. Homens correndo, gritos, disparos no ar. Camila sentiu mãos fortes a puxarem para trás de um carro. Rafael havia chegado até ela. Você está bem? Perguntou ele, verificando se ela estava ferida. Gravei tudo, conseguiu responder mostrando a bolsa. Ele sorriu no meio do caos. Você é incrível. Quando a poeira baixou, Valente e Rodrigues estavam algemados, junto com seus capangas. A gravação de Camila, combinada com as evidências que Rafael havia coletado, seria suficiente para incriminar toda a rede. Enquanto as autoridades registravam os presos, ela finalmente permitiu-se relaxar nos braços de Rafael. É o fim? Perguntou cansada. Para ele, sim, ele respondeu beijando sua testa. Para nós é apenas o começo. E naquele momento, com sirenes ao fundo e o alívio da vitória, Camila soube que havia encontrado algo mais valioso do que a simples ausência de medo. Havia encontrado alguém disposto a lutar ao seu lado. 3 dias após a operação no estacionamento, Camila estava no tribunal pela última vez, mas agora tudo havia mudado. Desta vez, ela estava sentada na galeria, ao lado de Rafael e sua equipe, assistindo enquanto Valente e Rodrigues eram formalmente acusados de múltiplos crimes. A sala estava lotada com repórteres, autoridades policiais honestas e outras vítimas do esquema que haviam sido contactadas após a gravação de Camila. Ainda não consigo acreditar que acabou, sussurrou ela para Rafael, observando Valente ser escoltado algemado. Quase acabo, corrigiu Rafael, apertando sua mão. Ainda precisamos do julgamento formal, mas com as provas que temos, ele sorriu. Vão passar muito tempo na prisão. O juiz entrou e a sala ficou em silêncio. Era o mesmo magistrado que havia negado sua liberdade provisória semanas atrás, mas agora sua expressão era completamente diferente. Grave, mas com um tom de satisfação pela justiça sendo feita. Senhora Camila Santos, ele a chamou diretamente. Gostaria que se aproximasse da bancada, por favor. Confusa, Camila olhou para Rafael, que assentiu encorajadoramente.
Quando ela se levantou e caminhou até a frente, sentiu todos os olhos sobre ela, incluindo o olhar furioso de Valente. Por decreto deste tribunal, continuou o juiz, todas as acusações contra a senhora são formalmente retiradas. Mais do que isso, gostaria de expressar em nome do sistema judiciário desculpas pelo que a senhora passou. Um murmúrio de aprovação percorreu a sala, mas Camila mal conseguia processar as palavras. Liberdade total, finalmente. Obrigada, Vossa Excelência, conseguiu dizer, sua voz trêmula de emoção. Quando se virou para voltar ao seu assento, seus olhos cruzaram momentaneamente com os de Rodrigues. Ele tentou intimidá-la com o olhar, mas desta vez ela não desviou. Havia aprendido que o medo tinha poder apenas quando você permitia. Em vez disso, levantou ligeiramente o queixo e seguiu em frente, passando por ele com dignidade que havia recuperado nas últimas semanas. Do lado de fora do tribunal, jornalistas a assediaram com perguntas. Como se sente sendo oficialmente inocentada? O que tem a dizer sobre a rede de corrupção exposta? Rafael a protegeu com o corpo, criando um caminho através da multidão. Minha cliente fará uma declaração preparada nos próximos dias, anunciou ele com autoridade profissional. Mas quando chegaram ao carro, Camila tocou seu braço. Rafael, eu quero falar com eles. Não muito, mas... Ele a estudou por um momento, então assentiu. Tem certeza? Ela respirou fundo. Tenho. 15 minutos depois, Camila estava diante de microfones e câmeras, com Rafael ao seu lado. Meu nome é Camila Santos e gostaria de dizer às outras mulheres que passaram por isso. Vocês não estão sozinhas, começou ela, surpreendendo-se com sua própria firmeza. Por semanas acreditei que nunca seria livre novamente, que ninguém acreditaria em uma balconista simples contra um sistema corrupto. Sua voz cresceu em confiança. Mas aprendi que a verdade tem poder e que às vezes os anjos aparecem quando menos esperamos. Ela olhou para Rafael, que sorriu orgulhoso. Todas nós merecemos justiça, e graças a pessoas corajosas dispostas a lutar por ela, conseguimos. As perguntas continuaram, mas Rafael finalmente interveio. Isso é tudo por hoje. Eles se afastaram entre flashes de câmeras. No carro, um silêncio confortável se estabeleceu. Você foi incrível, disse Rafael depois de alguns minutos. Melhor do que muitas coletivas que já vi. Camila riu. Aprendi com o melhor advogado que já tive, mesmo que ele não fosse realmente um advogado. Eles compartilharam um olhar carregado de memórias e promessas não feitas. Camila, Rafael começou, então parou o carro em um pequeno parque. Há algo que eu queria te perguntar desde que nos conhecemos, mas nunca foi o momento certo. Ela virou-se para ele, coração acelerando. O que é? Rafael desligou o motor e virou-se para encará-la completamente. Tudo isso começou com mentiras minhas, com eu me infiltrando na sua vida por causa de uma investigação. Mas em algum momento, você se tornou mais importante que qualquer caso que eu já trabalhei. Ele pegou suas mãos. Eu sei que é complicado. Sei que ainda temos coisas para descobrir um sobre o outro, mas... Ele respirou fundo. Eu me apaixonei por você, Camila, e gostaria de saber se, talvez, você sentiria o mesmo. O coração dela pulou, e sem pensar duas vezes, ela se inclinou e o beijou. Era um beijo suave a princípio, mas quando ele respondeu, todo o peso das últimas semanas, o medo, a tensão, a atração não reconhecida, explodiu entre eles. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Eu também te amo, sussurrou Camila. Desde que você apareceu no tribunal e realmente me ouviu pela primeira vez. Rafael sorriu, aquele sorriso genuíno que derretia todas as suas defesas. Então, o que fazemos agora? Camila pensou por um momento. Bem, eu tenho um apartamento pequeno, mas aconchegante, uma mãe que já é meio apaixonada por você e finalmente minha vida de volta. Ela sorriu travessa. Acho que podemos descobrir o resto junto. Rafael a beijou novamente, mais suave desta vez. Juntos, concordou ele, e pela primeira vez desde que fora presa injustamente, Camila sentiu que o futuro estava cheio de possibilidades infinitas. 6 meses depois, Camila acordou de um sonho diferente pela primeira vez
em muito tempo. Não havia algemas, tribunais ou perseguições. Apenas sol entrando pela janela do apartamento que agora dividia com Rafael. Ela se espreguiçou, sentindo o espaço vazio na cama ao lado onde ele normalmente dormia. O cheiro de café e algo doce vinha da cozinha, confirmando que ele já estava acordado. "Bom dia, meu amor", disse a voz familiar quando ela apareceu na porta, sonolenta, mas sorrindo. Rafael estava preparando panquecas, usando apenas uma camiseta e jeans, os cabelos ainda desalinhados do sono. A cena doméstica a fez sorrir ainda mais. "Vai perder seu novo emprego se continuar chegando tarde assim", brincou ele, apontando para o relógio. Camila tinha começado a trabalhar no escritório de Rafael, gerenciando casos e ajudando outras vítimas que haviam passado por situações similares. Era trabalho significativo, muito diferente de organizar prateleiras, e ela adorava cada dia. "O chefe não liga", respondeu ela, abraçando-o por trás enquanto ele cozinhava. "Além do mais, ainda somos notícia. A reportagem sobre o julgamento de Valente sai hoje." O julgamento havia sido rápido, com Valente e Rodrigues sendo condenados a 15 e 10 anos de prisão, respectivamente. Outras pessoas envolvidas no esquema também haviam sido presas. Durante o café da manhã, eles leram a manchete juntos: "Rede de corrupção desmantelada. Vítima que se recusou a desistir. Expõe esquema milionário." "Nunca vou me acostumar com isso", murmurou Camila, olhando sua própria foto no jornal. "Com ser uma heroína?" Rafael beijou sua testa. "Eu sempre soube que você era." Eles haviam desenvolto uma rotina confortável nos últimos meses. Café da manhã juntos, dias no escritório investigando casos, jantares com Dona Cristina pelo menos 2 vezes por semana, e noites tranquilas em casa onde podiam simplesmente ser um casal normal. Mas Camila sabia que havia algo diferente naquela manhã pela maneira como Rafael estava agindo, ligeiramente nervoso e mais atencioso que o habitual. "Camila", ele disse finalmente, colocando a xícara na mesa, "você se lembra do dia em que nos conhecemos?" Ela riu. "Você quer dizer, quando você apareceu se passando por um defensor público e me salvou de uma acusação injusta? É meio difícil esquecer." Ele balançou a cabeça, sorrindo. "Eu quis dizer antes disso, você se lembra da joalheria?" Ela piscou, confusa. "Claro, foi onde..." Então parou, vendo a expressão significativa no rosto dele. "Por que está perguntando isso?" Rafael levantou-se, estendendo a mão para ela. "Venha comigo." Intrigada, ela o seguiu até o quarto, onde ele abriu uma gaveta que nunca havia visto antes. De dentro, ele retirou uma pequena caixa preta, exatamente como aquela que havia sido plantada em sua bolsa meses atrás. O coração de Camila acelerou. "Rafael, isso não é..." Ele abriu a caixa, revelando não o brinco roubado, mas um anel de diamante deslumbrante. "Camila Fernanda Souza", ele disse, ajoelhando-se diante dela. "Desde o dia em que entrei naquele tribunal e vi você lutando por sua dignidade, quando todos haviam desistido, soube que você era especial." Ela sentiu lágrimas formando em seus olhos. "Você me ensinou que fazer a coisa certa vale qualquer risco, que o amor pode nascer nos lugares mais inesperados e que juntos podemos enfrentar qualquer coisa." Ele segurou sua mão livre. "Quer casar comigo?" Camila não conseguia falar através das lágrimas, então simplesmente assentiu vigorosamente. "Sim", finalmente conseguiu sussurrar. "1000 vezes sim." Rafael deslizou o anel em seu dedo, então se levantou para beijá-la. Era um beijo cheio de promessas, e do amor que haviam construído através de mentiras, verdades, perigo e confiança. Quando se separaram, ela olhou para o anel em sua mão, depois para a caixa. "Você guardou isso perto do tempo todo?" Ele sorriu timidamente. "Eu a comprei na mesma joalheria 3 dias depois de conhecer você. Sabia que um dia queria dar a você o verdadeiro anel nas circunstâncias certas." Naquela tarde, quando contaram a notícia para Dona Cristina, a mulher chorou de felicidade. "Eu sempre soube que você era o homem certo para minha filha", disse ela, abraçando Rafael como se fosse seu próprio filho. "Desde o primeiro dia no tribunal." Durante o jantar,
Eles planejaram uma cerimônia simples, apenas família e os amigos mais próximos, incluindo Marcos, Diego e André, que haviam se tornado como irmãos para Camila. Quando Rafael saiu para buscar champanhe, Dona Cristina segurou a mão da filha. Eu estava tão assustada quando você foi presa, confessou ela. Mas agora vejo que Deus tinha um plano. Camila sorriu, olhando o anel refletir a luz. Eu também estava assustada, mãe. Mas às vezes os maiores presentes da vida vêm embrulhados nos piores pesadelos. Quando Rafael voltou e encheu 3 taças, eles brindaram não apenas ao noivado, mas à segunda chance que a vida havia lhes dado. Mais tarde, naquela noite, deitados na escuridão do quarto, Camila traçou círculos no peito de Rafael. Obrigada, sussurrou ela. Por quê? Ele perguntou sonolento. Por acreditar em mim quando ninguém mais acreditou. Por arriscar tudo. Por me amar. Ele beijou o topo de sua cabeça. Obrigado você por me deixar te amar. E naquele momento, com um anel no dedo e o homem que amava ao seu lado, Camila soube que sua história tinha ido muito além de uma simples inocentação. Havia se transformado em um novo começo cheio de amor e possibilidades infinitas. Parte 12. 5 anos depois do dia em que as algemas foram colocadas em seus pulsos pela primeira vez, Camila Santos, agora Camila Monteiro, estava sentada em uma sala de aula da Universidade de Direito, onde lecionava como professora convidada. No quadro atrás dela estava escrito Justiça e Perseverança, o tema de sua palestra daquela tarde. Ela olhou para os rostos jovens e ansiosos dos estudantes e começou a falar. Quantos de vocês acreditam que o sistema de justiça sempre funciona da maneira correta? Algumas mãos se levantaram, mas a maioria permaneceu baixa. Eu também pensava que sim, continuou ela sorrindo gentilmente. Até o dia em que fui acusada injustamente de um crime que nunca cometi. Durante os próximos 45 minutos, contou sua história, a armadilha, a prisão, o medo, e como encontrou força para lutar mesmo quando todos haviam desistido dela. Mas o mais importante, disse ela no final, foi aprender que às vezes os maiores milagres acontecem quando as coisas parecem mais perdidas. Mostrou uma foto no telão. Ela e Rafael no dia de seu casamento, rodeados pelos membros da equipe que haviam se tornado sua família escolhida. O detetive Rodrigues ainda está preso, assim como Valente e os outros membros do esquema. 18 outras mulheres foram inocentadas graças à investigação. E hoje, trabalhando no Instituto Rafael Santos para a Justiça Social, ajudamos mais de 200 pessoas a encontrar representação legal adequada quando o sistema falha com elas. Os estudantes aplaudiram, alguns com lágrimas nos olhos. Durante a sessão de perguntas, uma jovem levantou a mão. Como a senhora encontrou coragem para continuar lutando? Camila pensou antes de responder. Não foi coragem no início, foi desespero, mas depois foi amor. Amor por mim mesma, por minha família e, eventualmente, amor por alguém que apareceu quando mais precisava. Ela sorriu, tocando a aliança de casamento. O amor dá coragem quando você menos espera. Naquela noite em casa, Rafael encontrou-a na varanda, olhando as luzes da cidade. Como foi a palestra? Perguntou, envolvendo-a por trás. Ótima. Alguns daqueles alunos vão mudar o mundo. Ela virou-se para olhá-lo. Assim como você mudou o meu. Eles compartilharam um beijo doce, 5 anos de amor e cumplicidade, resumidos em um gesto simples. Quando se separaram, Camila descansou a cabeça em seu peito. Sabe o que pensei hoje? Se eu pudesse voltar no tempo e evitar que aquela mulher esbarrasse em mim na joalheria, eu não o faria. Rafael a apertou mais forte. Por quê? Ela sorriu contra sua camisa. Porque então nunca teria encontrado você. Às vezes os piores momentos levam aos melhores finais. Queridos, a história de Camila e Rafael nos mostra que mesmo nas nossas horas mais escuras, pode estar nascendo algo maravilhoso. Quando tudo parece perdido, quando o mundo inteiro parece contra você, lembre-se. Deus e o universo podem estar preparando algo além da nossa compreensão. Nunca desista da justiça. Nunca deixe que o medo vença o amor.
E sempre acredite que pessoas boas ainda existem e estão dispostas a lutar pelo que é certo. Se essa história tocou seu coração, deixe um like e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Se inscreva no canal e ative o sininho para mais histórias inspiradoras que provam que o amor e a justiça sempre vencem no final. Nos comentários me conta, você acredita que tudo acontece por um propósito? E se você ou alguém que conhece já passou por uma injustiça, saiba que nunca é tarde para lutar pela verdade. Que Deus abençoe cada um de vocês. E lembre-se, sua história ainda está sendo escrita, e os melhores capítulos podem estar por vir.